A gente está aqui para mais uma conversa Paz na Mídia, dessa vez com o Jorge Saliani, jornalista e pesquisador, ativista dessa área da qualidade da mídia, da paz na mídia. Jorge, obrigado por aceitar bater esse papo com a gente. Olá, Roger. Eu que agradeço pelo convite, agradeço também pelo espaço de salientar um tema tão importante na mídia. Muito obrigado. Me conta um pouco da sua trajetória, Jorge. Como é que você chegou nessa questão da mídia para a paz? Bom, esse interesse meu pela relação entre a comunicação e os estudos para a paz já tem um tempo já. No ano de 2013, eu estava cursando a faculdade de jornalismo e ia acontecer na cidade da minha faculdade, lá em Bauru, uma cidade aqui no interior de São Paulo, o Intercom, que é um evento de comunicação regional da região Sudeste. E eu tinha visto na lista das oficinas que ia acontecer uma oficina sobre a comunicação para a paz. De primeiro momento, eu fiquei me perguntando o que seria aquilo, porque é um tema que a gente não vê na faculdade, porque os estudos para a paz eles são bem relacionados muito mais com o campo das relações internacionais do que com a comunicação. Então, logo de cara, eu me interessei por aquele curso e fiz a inscrição. Daí, no momento, quando eu cheguei para fazer o curso, a primeira pergunta da professora que estava ministrando o curso, que era a professora Raquel Cabral, da minha universidade, ela acabou sendo minha orientadora tanto na iniciação científica quanto no mestrado, foi o que é a paz? E cada um dos participantes do curso respondeu uma coisa diferente. Não havia um consenso, haviam várias visões de paz e várias visões do que seria paz e do que seria violência. E a partir disso, a professora foi fazendo as relações entre a paz e a comunicação. E eu fui vendo que a comunicação ela tem um intuito muito forte de tentar quebrar com a cultura de violência e de fazer a manutenção na paz na sociedade. Então, a partir disso, eu entrei em contato com a professora Raquel depois do curso. Ela acabou sendo minha orientadora de iniciação científica e de mestrado. Eu consegui também, durante a graduação e durante o mestrado, fazer um estágio de pesquisa no Instituto de Desenvolvimento Social e Paz, lá na Espanha, que é um instituto bem forte na área de paz, e eles fazem relação da paz com vários campos do conhecimento diferente, com a comunicação, com a educação, com a filosofia, e desde então, desde esse primeiro contato, que eu tenho muito interesse na área e venho pesquisando e publicando artigos e fazendo pesquisas em relação a isso. Como é que você vê que a comunicação ela pode ajudar ou atrapalhar a paz, né? Como é que você vê a comunicação nessa interface? Olha, eu acho que a comunicação, ela depende de como ela é manejada, ela pode ser usada para intuitos diferentes. Então, dentro desse guarda-chuva, né, dos estudos para a paz, a gente trabalha a comunicação sob dois modelos teóricos diferentes, né? Um deles seria o jornalismo para a paz, a comunicação para a paz, e o modelo contrário, né, o que seria o oposto desse modelo, seria o jornalismo de guerra, né, ou jornalismo de violência, se a gente for adaptar ele para uma realidade mais específica do Brasil. Então, dependendo de qual modelo que é seguido, de quais preceitos, de quais técnicas jornalísticas, né, o profissional da comunicação ou o jornalista utiliza, a comunicação pode servir para esses intuitos. E o que diferenciaria esses modelos, Jorge? Conta para a gente. O que faz o jornalismo ser um alimentador de violência? O que faz o jornalismo ser promotor da paz? Exatamente. Então, para a gente pensar no jornalismo, a gente precisaria pensar primeiro em quais são, né, os critérios de noticiabilidade e quais são esses valores, os valores notícias que guiam uma reportagem, um tema ser publicado ou deixar de ser publicado, né? Então, tem vários autores, desde que o estudo do jornalismo existe, né, dentro da academia, que pensam, né, quais são esses fatores. E o fator da violência, o fator da negatividade,
ele é um elemento que está sempre presente nos conteúdos jornalísticos. Ele é um fator que gera muita atenção das pessoas, gera muito interesse. Então, a partir disso e de outros fatores também, por exemplo, o Johan Galton, que é um autor que ele é um dos principais autores dos estudos para a paz e também do jornalismo, né, dos critérios, dos valores notícias do jornalismo, ele fala que uma notícia tem muito mais chance de ser publicada se ela traz a violência, se traz questões de negatividade, se faz referência também às autoridades ou às nações de elite. E o modelo do jornalismo para a paz, ele tenta quebrar com tudo isso. Ele tenta trazer uma abordagem muito mais humana e, em vez, por exemplo, de abordar em uma reportagem, de trazer fontes institucionais apenas, ou fontes da elite da sociedade, né, das pessoas ou das organizações que detêm o poder, ela tenta ser muito mais humana e trazer a história no olhar da pessoa, né, que está sendo afetada por um conflito. Ou ela tenta trazer o tema de uma maneira muito mais abrangente, que tenha uma variedade de fontes muito maior, que tenha uma contextualização muito maior também, porque no modelo do jornalismo de guerra, ou de jornalismo de violência, a matéria, né, o foco dela é o presente, é a arena do conflito. Ela não abriria margem para a gente voltar ao passado para entender certinho o que seria a causa desse conflito, ou pensar também quais seriam as consequências desse conflito. O que a gente pode pensar de antemão para que esse conflito não aconteça, para que ele não aconteça. Então, esse jornalismo, né, voltado para a paz, voltado para a cultura de paz, ele traz uma abordagem muito mais ampla do que o jornalismo de violência, que é muito mais focado no momento presente, na arena de conflito, e traz fontes muito mais detentoras do poder do que de uma maneira muito mais plural, como o jornalismo para a paz. Legal, Jorge. Deixa eu contar que a gente, no Paz na Mídia, a gente reflete bastante sobre isso, para tentar entender o noticiário, né? A gente faz uma classificação das notícias entre notícias positivas, que tragam algum aspecto positivo da vida, e dentre as negativas, a gente procura entender se aquela notícia que trata de um problema, trata de um assunto negativo, de alguma forma ela contribui para criar uma consciência sobre aquele problema, para mobilizar energias, né, para discutir soluções, para contextualizar aquela situação, para entendermos até que ponto se chegou naquilo, né? E nesse aspecto, até essa notícia que trata de um problema seria uma notícia positiva, né? Porque é uma notícia que aborda um problema com a perspectiva de entender ou ajudar a tratar desse problema, né? E diferenciamos essas notícias das notícias que simplesmente expõem aspectos da crise ou do problema, né? Sem nenhuma contextualização, sem nenhum objetivo de discutir uma questão, mas apenas para causar a sensação, né, e capturar a atenção, como você disse, né? Os estudos são muito concludentes, aí, o que é negativo nos atrai a atenção, mais do que é positivo. Isso se deve a questões evolutivas, até da espécie, né? E a mídia se utiliza disso, no momento até que a atenção é o bem mais escasso hoje, né? A atenção das pessoas é disputada de maneira exaustiva pela mídia profissional, por todos nós que somos comunicadores, né? Que tentamos atrair a atenção dos nossos amigos. Então, a atenção vem mais escasso, e a maneira de você capturar um pouco mais de atenção é abusar da negatividade, né? Da violência, e isso acaba atraindo a atenção. E a mídia usa isso e tem consequências muito ruins para a sociedade, esse excesso de negatividade, né? Muito interessante essa sua linha de estudo. E a gente vai falar mais da sua pesquisa. Eu sei que você pesquisou um conflito específico na Síria, né? Da questão da Síria, mas vamos deixar mais para o final aqui esse seu estudo.
Eu queria te colocar uma para você comentar, que é a iniciativa dos Sleeping Giants, né? É uma iniciativa muito interessante, começou nos Estados Unidos, que busca atacar pelo flanco econômico a mídia que é nociva, a mídia que traz ou fake news, ou preconceitos, ou visões totalmente fora da realidade, do bom senso, ou abusam até da violência como forma do sensacionalismo, como forma de atrair atenção, né? E com muito sucesso nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, há várias iniciativas do Sleeping Giants Brasil, que conseguiu tirar patrocinadores de canais nas redes sociais e mesmo na mídia tradicional, de comunicadores que fazem uma comunicação que não é boa para a sociedade. O que você acha dessa abordagem? Olha, primeiro a gente tem que reconhecer, né, que as fake news elas são um problema gravíssimo e que é o papel do comunicador saber diferenciar o que é fake news e saber também levar esse conhecimento para as pessoas. Porque a fake news, ela difere muito, né, de um conteúdo jornalístico, porque ela tem a intencionalidade de divulgar alguma coisa, de propagar uma informação que seria falsa para as pessoas, e também ela quer atingir a massa, quer atingir muitas pessoas através do uso de narrativas jornalísticas, né? E é comum também que haja esse chamamento, que haja um sentido de urgência para as pessoas compartilharem nas redes sociais, para que as pessoas divulguem esse conteúdo. Então, eu acho que ações como essas, elas são muito importantes, porque elas mostram para as pessoas também a importância de se aprender, de haver uma literacia midiática, né? De conseguir entender a mídia, o papel da mídia e os objetivos da mídia. Então, saber identificar, né, quais são esses papéis e saber usar a mídia de uma maneira eficiente, saber avaliar a comunicação, fazer a tomada de decisão também, é um papel do comunicador e é um papel também de quem está consumindo essa mídia para poder fomentar um debate. Então, eu imagino que a partir disso, né, dessas iniciativas de trazer algum tipo de impacto, né, econômico, talvez, ou social, ou que mostre que essa pessoa fez alguma coisa, usou da comunicação para prejudicar algum grupo específico da população ou alguma pessoa específica, ela é muito válida porque ela mostra que a mídia ela não deve ser usada para isso, né? Que a gente deve pensar a mídia como uma fomentadora de debate social e para fomentar uma cidadania, né? Uma cidadania crítica, para a gente repensar, né, o papel das instituições, para repensar até o papel da mídia mesmo, né? Qual que é o sentido que pode ter, que podem gerar os conteúdos jornalísticos, né? E eu imagino também que esse é um processo que leva muito tempo, porque quando a gente fala de uma literacia midiática, né, ou de uma educação para a mídia, a gente pensa que é um trabalho de alfabetização mesmo, né? Porque são várias camadas diferentes que estão implicadas num processo de disseminação de fake news, por exemplo. Né? A gente tem desde o processo de produção das fake news, que é aquela pessoa que vai pensar o conteúdo, que tem os interesses de disseminar essa notícia falsa. A gente também tem o próprio algoritmo, né, das redes sociais, que facilitam a propagação dessas fake news, que facilita a disseminação dessas notícias nas suas plataformas. E, por último, a gente tem o comportamento do receptor, né? Porque se o emissor ele está tentando disseminar, propagar uma notícia, ele sabe que tem gente que vai acatar aquilo e que vai fazer um papel de um receptor ativo, que vai receber aquela informação e vai replicar aquela informação, seja por redes sociais, seja no boca a boca, com amigos, com familiares. Então, são precisas ações nessas três camadas, né? Tanto na parte da produção dessas notícias falsas, dos conteúdos. Isso é algo muito... É crucial que as instituições, né, produtoras de conteúdo pensem em ações de como
barrar a divulgação de fake news. Nos algoritmos também, seja através de machine learning, né, de ferramentas da própria plataforma de mídia que barrem a veiculação de conteúdos como tal, e também de ações sobre o receptor, né, de educá-lo para ele saber diferenciar um conteúdo que seria falso de um conteúdo verdadeiro, das técnicas certas de jornalismo e de comunicação, que sejam voltadas muito mais para uma cultura de paz do que para a manutenção da cultura de violência da sociedade. Eu acho muito interessante tudo isso que você falou, e eu queria destacar especialmente aquela passagem que você fala que a mídia influencia as pessoas, né? E esse é o ponto central que a gente pensa no Paz na Mídia, e não dá para fugir de uma imagem que é o exemplo, né? Os jornalistas profissionais, os comunicadores, não gostam de pensar dessa forma, né? Uma notícia que dê um exemplo, né? Parece algo paternalista, utópico, ingênuo, né? Mas eu acho que é importante a gente chegar até essa dimensão, porque o que a gente aprende nas faculdades de jornalismo? O que é a notícia, né? Logo no começo, o que é a notícia? Não, notícia é o que desperta interesse, né? Interesse é a característica principal da notícia, mas, o interesse ele não tem nenhuma dimensão ética assim em torno dele. Ele é um interesse, pode ser um interesse mórbido, pode ser um interesse cruel, pode ser um interesse negativo, né? Então aí a literatura jornalística mesmo evoluiu para caminhar na direção do interesse público, né? Ah, não, precisamos qualificar esse interesse, então que seja de interesse público, né? Já é um avanço fundamental, né? Nem todas as notícias que nós vimos, que nós estamos vendo, produzidas profissionalmente até, têm um legítimo interesse público por trás delas. Muitas delas não têm, simplesmente. Mas eu entendo que a gente tem que passar para a próxima dimensão, que é a questão do exemplo, né? Aquele conteúdo que eu estou mostrando, ele vai significar para o receptor um bom exemplo ou um mau exemplo, né? Essa é a questão. Que a gente sabe, se a Coca-Cola põe o seu anúncio na mídia, é porque as pessoas se influenciam e tomam Coca-Cola, né? Então, o conteúdo de notícia, de um fato, um comportamento, ele vai influenciar as pessoas. Ele vai ser um bom exemplo ou um mau exemplo, né? Uma matéria negativa, mas uma matéria negativa contextualizada, que mostre que aquilo que é um erro, que aquilo tem consequências negativas, que aquilo precisa ser enfrentado, é uma matéria que traz um bom exemplo, né? No nosso modo de ver. Mas uma matéria que simplesmente expõe uma violência totalmente fora do contexto, ela é um mau exemplo que pode ser imitado, inclusive, por pessoas suscetíveis. E a gente tem muitos estudos, você certamente sabe isso, muitos estudos que mostram como a mídia que mostra violência desperta comportamentos violentos em pessoas predispostas. E isso, no caso do suicídio, é até catalogado pelas associações médicas, que tem manuais, a Organização Mundial de Saúde tem manuais de como a mídia deve tratar casos de suicídio para as pessoas não, em resumo, a Organização Mundial de Saúde pede que não se noticie suicídio, porque sempre que tem um suicídio rumoroso, muitas pessoas predispostas imitam aquilo e se suicidam também, né? Então é o exemplo, essa dimensão do exemplo da comunicação que tem que ser refletida na nossa visão aqui. O Wall Street Journal tem feito uma série de reportagens, eles conseguiram muitos documentos internos do Facebook, né? E que tem revelado como o próprio Facebook, Instagram, todo o grupo, eles têm conhecimento de alguns aspectos negativos da atuação deles, né? E demoram muito para tomar providências. Já os próprios documentos internos do Facebook que vazaram mostram que, em relação às fake news mesmo, eles demoram muito para tomar atitudes. Em relação à disseminação de comportamentos
como, por exemplo, a não aceitação do próprio corpo. O Instagram reconhece lá claramente que um terço especialmente as mulheres jovens, né, ficam deprimidas e tristes com o seu próprio corpo ao verem o Instagram. Então, eles têm essa consciência, mas demoram muito até para revelar isso, né, para que isso seja de conhecimento público e para tomar algum tipo de providência. O que você pensa em relação às redes sociais? Você acha que é necessário algum tipo de mais transparência nessa questão dos algoritmos, um pouco mais de controle social, de alguma forma, sobre o que é ou não é, compartilhado, né? Porque hoje é uma decisão solitária da empresa, das empresas digitais, né? Bom, com certeza. Eu considero que a iniciativa principal em relação às redes sociais publicarem, disseminarem conteúdos que seriam enganosos ou que teriam caráter de fake news, deve partir principalmente, especialmente, né, das próprias empresas. Elas têm que pensar nos meios de tentar dizimar esses conteúdos, porque muitas vezes as pessoas que vão receber esses conteúdos, elas não têm a formação adequada em relação à mídia, né? Conhecimento sobre a mídia, sobre o fazer jornalístico, ou até mesmo sobre o funcionamento, né, das redes sociais. Então, fica difícil discernir o que seria uma notícia verdadeira de uma notícia falsa. Então, essa iniciativa ela deve partir primeiro das próprias plataformas, né, das redes sociais. Tem que ser um trabalho em conjunto, tanto das pessoas que trabalham com jornalismo, com a divulgação das notícias, quanto também de programadores e profissionais que abordam a temática de dados, de análise de dados, de divulgação também, né, dos algoritmos, de como que eles podem divulgar essas notícias, né, esses materiais. A questão do machine learning, né, que eu citei previamente, é totalmente necessária, porque são elas que vão dizer para a rede social, né, o que deve ser veiculado, o que deve ser passado para frente e o que deve ser excluído logo de cara. Tem que saber, elas que vão fazer a análise, né, que vão detectar quais que são as dinâmicas de compartilhamento das notícias, né, quais são esses perfis que estão publicando as notícias, eles são perfis verdadeiros, eles estão fazendo a divulgação de notícias em massa para atingir um número muito maior de pessoas, para algum interesse próprio, algum interesse político. Então, deve partir das próprias redes sociais, né, essas iniciativas de tentar frear esses conteúdos que podem vir a ser falsos. E a gente já pode ver algumas iniciativas, né, das redes sociais, do próprio Facebook, como você citou, do Twitter, né, que no começo do ano o Twitter começou a banir os internautas que postavam repetidamente conteúdos que teriam um caráter de fake news, que poderiam ser mentirosos e poderiam influenciar outras pessoas, principalmente, né, no combate à pandemia. Então, o uso da inteligência artificial e também dos moderadores é essencial. São duas vias que devem caminhar juntas para a gente chegar para a gente conseguir frear e barrar a disseminação das fake news. Uma moderação humana é importante na sua visão? Eu considero que sim, porque são pessoas que estão produzindo e controlando esses algoritmos e todas as plataformas de mídia, então deve passar tanto pelo crivo dos profissionais de jornalismo também, né, quanto dos profissionais que são especialistas em dados e que são especialistas na gestão das plataformas. Vamos falar da sua pesquisa. Queria que você falasse do estudo que você fez em relação à cobertura que diversos veículos dedicaram ao conflito da Síria, né? E que constatações você chegou? Bom, então essa pesquisa ela foi desenvolvida durante o meu mestrado, sob orientação da professora Raquel Cabral, e ela teve várias frentes, porque os estudos para a paz, que foram o tema principal, né, da minha pesquisa, né, a relação dos estudos para a paz com a comunicação,
é um tema, é uma área de pesquisa, uma área do conhecimento que ainda, dentro da academia brasileira, está engatinhando. Então, é muito difícil achar materiais que abordem essa área, essa temática, em português, principalmente, tem bastante material em outros idiomas. Então, a primeira missão, né, a primeira tarefa, né, da pesquisa foi conceitualizar o que seria a comunicação para a paz, o que seria o jornalismo para a paz. E muito além de fazer só uma análise, né, das matérias, né, do corpus, de todas as notícias que a gente coletou para chegar ao nosso objetivo, a gente teve que passar por essa conceitualização primeiro. E algo que a gente chegou vai muito no encontro do que você estava comentando antes, que o jornalismo para a paz, ele não significa simplesmente que a gente quer que só haja notícias boas no jornal, no telejornal, na página de uma revista. Não, ele quer que haja um giro, que os profissionais de comunicação deem um giro na sua abordagem, na sua forma de se fazer jornalismo, de fazer comunicação, e tragam conteúdos muito mais contextualizados, que abordem, que tragam a visão de muito mais frentes, né, envolvidas em um conflito, por exemplo, ou numa situação, do que apenas uma única voz. Então, a primeira coisa foi isso, o jornalismo para a paz, ele não quer somente que notícias boas sejam veiculadas, mas que a gente tenha uma qualidade maior na publicação dessas notícias. E pensando nisso, a gente escolheu como tema da pesquisa a cobertura sobre a temática dos refugiados do Oriente Médio, principalmente dos refugiados sírios, em portais online. A gente usou como corpus, né, como material de análise, notícias veiculadas tanto no G1, que é um portal de notícias brasileira, e publicadas também no portal Al Jazeera English, que é um portal de notícias em inglês da rede Al Jazeera, que é uma rede de comunicação do Catar. E a partir disso, foi muito interessante que a gente conseguiu criar um modelo de análise muito, muito legal para fazer uma comparação entre as notícias que abordavam muito mais o jornalismo para a paz e o jornalismo de guerra, o jornalismo de violência. Então, a gente usou o jornalismo para a paz muito mais como um aporte metodológico para fazer essa análise, para guiar a nossa análise, para guiar a análise dessas matérias. Então, passando pelas categorias rapidinho, algumas delas que a gente usou para fazer essa análise era qual que era a tipologia de violência utilizada nessas matérias. Ela trata uma violência muito mais direta, muito mais focada no presente, ou ela aborda também uma violência cultural ou estrutural? As notícias, elas abordam também a conjuntura sociopolítica, ou seja, ela traz um contexto ou não? Ela traz também uma progressão temporal, ela fala do passado, ela fala de quais são as consequências do futuro. As fontes também é uma questão muito importante para a gente saber a quem que é dada voz em cada uma dessas matérias. E também questões sobre a adaptação da pessoa, né, como era refugiada, a gente tratou a questão da adaptação da pessoa no local para o qual ela viajava, e também da adaptação cultural da pessoa no país de destino. E pensando em todas essas categorias e todos os conceitos do jornalismo para paz e jornalismo de violência, a gente viu que muitas das matérias, em ambos os portais, elas abordavam a violência estrutural muito mais do que a violência direta, né? Então, significa que são conteúdos muito contextualizados, mas também que dependia de alguns fatores para que esses conteúdos fossem mais contextualizados. Por exemplo, um dos fatores era o acesso do jornalista às fontes e ao local de conflito. Porque isso pode depender muito também da forma como o jornalismo é produzido, né? Do fazer jornalístico. Então, a gente percebeu, por exemplo, nas matérias do G1, que as matérias que eram assinadas por jornalistas, que não tinham tanta informação proveniente de agências de notícias ou de outros veículos de comunicação, elas eram muito mais contextualizadas
do que essas matérias que aproveitavam conteúdos de outros veículos jornalísticos. Isso por quê? Porque o jornalista ele tinha mais acesso, né? Ele tinha um acesso direto à fonte, ele tinha acesso, por exemplo, à família da fonte, tinha acesso ao histórico da pessoa, tinha muito mais tempo para conversar com ela, então ele poderia fazer notícias muito mais que abrangessem o contexto social do que as notícias produzidas com informações de outros veículos. Algo diferente também entre esses dois portais que a gente percebeu foi que na Al Jazeera eles estão muito mais próximos das fontes políticas, né? Por eles funcionarem como se fosse uma agência de notícias, né? Eles têm bastantes correspondentes em vários lugares do mundo, eles têm acesso às autoridades desses lugares do mundo. Então, eles trazem um contexto político muito mais aprofundado do que o portal brasileiro, o G1, no caso. Mas o G1, ele tenta trazer a realidade para um contexto brasileiro. Então, ele traz fontes, muito mais fontes que foram afetadas pelo conflito. Ele não traz também tanta fonte institucional, não traz a Organização das Nações Unidas também como fonte. Então, é uma diferença muito grande entre esses dois portais. Então, tem vários aspectos diferentes, né? Dos dois portais, a cobertura é muito diferente, até porque eles estão inseridos, né, em contextos muito diferentes. E a conclusão que a gente chegou, né, é que os dois portais, eles conseguem incorporar elementos dos dois modelos jornalísticos, tanto do jornalismo para a paz, quanto do jornalismo de violência. Mas também que é algo que a gente tem que sempre levar em consideração é o fazer jornalístico, né? Qual é a realidade que aquele veículo de comunicação está inserido? Quais são os interesses desse veículo de comunicação? O que ele quer passar para a sociedade através da escolha de fontes institucionais ou de fontes mais próximas, né? Fontes afetadas pelo conflito. E a percepção é que é de responsabilidade do jornalista, né? Tentar incorporar os conceitos do jornalismo para a paz e tentar trabalhar, né, com esses conceitos, né, como se fossem um guia para guiar o fazer jornalístico, para a gente chegar em coberturas muito mais contextualizadas, muito mais amplas, que abordem todas as vertentes do problema e muito mais críticas, para a gente entender qual que é o local daquele conflito na sociedade que ele está inserido. Você diria que, me parece que a Al Jazeera, muito mais profunda, até por estar no Oriente Médio, e ser um conflito muito complexo nesse caso, né? Me parece que a Al Jazeera trata do conflito de uma forma mais apropriada, né? De uma forma mais completa, mais profunda, né? Mas o G1, você diria que ele, preponderantemente, ele contribui para o jornalismo da paz, para criar consciência, para despertar a atenção para um problema grave como o dos refugiados, ou escorrega mais para explorar a violência e as misérias humanas? Então, primeiro, eu só não diria que a Al Jazeera trata o problema de uma forma mais apropriada, é só diferente, porque o que o G1 faz como o problema é muito distante dos brasileiros e não tem aquele caráter de proximidade, a gente não tem tanta relação com o problema, até porque ele está distante geograficamente, o que ele faz é tentar trazer o problema para a realidade do brasileiro. Então, ao invés de falar da temática dos refugiados sobre um viés tão político, sobre quais são as implicações, as questões entre os países, os embates entre os países, entre as autoridades em relação à crise migratória, ele tenta trazer para algo que a pessoa pode se identificar e se relacionar. Por exemplo, tinham muitas matérias que abordavam o refugiado saiu da Síria, veio para o Brasil e agora ele está tentando se adaptar à língua portuguesa, está tentando aprender português, ou faz comparação entre a culinária do local de origem, a culinária brasileira, ou ele foi muito bem recebido pelos brasileiros, é um país muito amigável. Então, a abordagem é totalmente diferente, é muito mais, vamos tentar trazer o conteúdo para perto dos brasileiros, para eles poderem se identificar com a causa, do que vamos pegar
e abordar massivamente a contextualização política para as pessoas entenderem quais são os problemas, as disputas políticas do problema. Claro que tem muitas matérias, né, que foram publicadas no G1 que abordam a questão política, a questão social, econômica desses países, mas essas matérias, elas pegam muitas informações de agências de notícias, por exemplo, ou de outros veículos de comunicação. Então, o jornalista não está em loco cobrindo o evento. Por isso que ele tem que trazer para uma realidade que ele consiga ter muito mais facilidade e contato com as fontes, com o problema, do que o que a Al Jazeera faz, por exemplo, que é algo muito mais político, de contextualização, de tentar ver o que está por trás desses embates. Muito legal, Jorge. Obrigado pela conversa. Prazer ter você aqui no Paz na Mídia. E sucesso nos novos estudos e vamos continuar aí em contato. Tá certo, Roger. Muito obrigado. É muito legal essa iniciativa, né, de trazer luz a esse tema que é muito importante, né? Muito importante pensar no papel da comunicação e do jornalismo e pensar em como que a comunicação e o jornalismo podem quebrar com essa cultura de violência e com a violência em todas as suas camadas, né? Seja num nível mais perceptível, né, superficial, até uma camada mais profunda da violência, que seria a violência cultural, a violência que é legitimada, institucionalizada. Muito obrigado. Tudo de bom.